Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez, né? Vamos desejar. Então, nós vamos iniciar a fala de hoje com o capítulo 28, né? Já estamos no final do Evangelho, os itens 36 e 37. A prece de gratidão por ter escapado de um perigo. Eu acho que a maioria de nós já passamos por isso. Passamos por algum período meio turbulento, que passou, né? E aí, a gente agradece, porque esse agradecimento é quase um instinto que a gente tem, né? Dizem que quando a gente agradece por ter escapado de um perigo, é porque a nossa consciência, nós já temos essa noção, né, de como o Pai é misericordioso. Então, hoje nós vamos falar sobre esse assunto, o item 36. Pelo perigo que passamos, Deus nos mostra que, de um momento para o outro, podemos ser chamados a prestar contas do emprego que demos à nossa vida. Adverte-nos, assim, que devemos examinar-nos e emendar-nos. Veja, ali tem uma espoleta, né, que marca o tempo. Então, nessa época que estamos vivendo, tão atribulada, que o tempo parece que ele não passa, ele voa. Quando a gente pensa que vai começar um dia, ele já terminou. Não é assim? E quando nós paramos para pensar nas coisas espirituais, né? Na verdade, na tarefa que viemos aqui para executar, nós vemos que não fizemos nada. E o tempo passa. E veja bem, Allan Kardec escreveu isso daqui há muito tempo, né? Mas já naquela época, a espiritualidade já nos advertia do fator do tempo, que passa rápido. Quantos espíritas, depois de desencarnados, chegaram à conclusão de que não fizeram nada aqui? Nós temos muitos relatos de irmãos espíritas que achou que realmente não aproveitou essa encarnação. Então, Kardec vem nos chamar a atenção também, né? O emprego que estamos dando à nossa vida, será que estamos fazendo o que é correto? Será que estamos realmente ajudando aos outros, ao nosso próximo? Estamos nos preocupando com alguém ou só com a nossa pessoa? Para as nossas reflexões. No capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, ali fala das causas anteriores e das causas atuais das nossas aflições. E nós percebemos que, na maior parte das vezes, nós somos os responsáveis pelas aflições que nós estamos passando. Quantas coisas a gente não evita por causa da nossa imprevidência, do nosso orgulho, da nossa ambição, da desordem, da falta de perseverança. Quantas vezes a gente tem aí uma enfermidade, começa um tratamento, e daí falta aquela perseverança de continuar, né? Fica assim meio descuidado, de repente piora. Mau comportamento, falta de limites, vaidade. Quantas aflições pela vaidade, pelo orgulho, pela falta de moderação à mesa, intemperança, indiferença,
excessos de toda ordem. Então, a gente para e pensa que realmente muita coisa acontece por nossa culpa. Que aí, tem coisas que nós não podemos evitar. São aflições ou algum momento difícil que nós temos que passar mesmo. Mas esse a gente identifica, porque quando a causa não estava em nossas mãos para resolver, né, está nas mãos de Deus. Então, nós sabemos que é alguma coisa que vem para que possamos saldar, né, alguma dívida. Eu trouxe aqui para vocês, falando em preces, né, para a gente entender o mecanismo, como é que funciona a prece desse mundo para o mundo espiritual. Então, tem esse livro de Leon Denis, Depois da Morte, maravilhoso. E aqui ele coloca essa gravura aqui para a gente entender. Logo que uma pedra fende as águas, vê-se-lhes a superfície vibrar em ondulações concêntricas. Assim também, o fluido universal vibra pelas nossas preces e pelos nossos pensamentos, com a diferença de que as vibrações das águas são limitadas, enquanto as do fluido universal se sucedem ao infinito. Então, aqui a gente tem a ideia, né? O nosso pensamento são ondas, como já foi falado aqui muitas vezes, que chega ao mundo espiritual. Muitas vezes vai depender se aquela prece é uma prece feita com o coração. Continuando aí. Todos os seres, todos os mundos estão banhados nesse elemento, assim como nós estamos na atmosfera terrestre. Daí resulta que o nosso pensamento é atuado por grande força de impulsão, por uma vontade perseverante. Vai impressionar as almas a distâncias incalculáveis. Uma corrente fluídica se estabelece entre umas e outras e permite que os espíritos elevados nos influenciem e respondam aos nossos chamados, mesmo que estejam nas profundezas do espaço. Então, quando uma prece é sincera, quando parte do coração e tem aquela forte impulsão, ela chega aos espíritos que têm alguma capacidade para nos ajudar. Também sucede o mesmo com todas as almas sofredoras. A prece opera nelas qual magnetização à distância. Penetra através dos fluidos espessos e sombrios que envolvem os espíritos infelizes. Nós aqui estudamos já o nosso lar, né? Então a gente já tem uma ideia daqueles lugares onde vivem os espíritos infelizes. Atenua suas mágoas e tristezas. É a flecha luminosa, a flecha de ouro rasgando as trevas. Então, veja, não há obstáculo para a oração, para a prece. E falando aqui em espíritos sofredores, eu me lembrei de uma palestra que eu assisti algum tempo atrás, aliás, há muito tempo atrás, do Divaldo Franco. O Divaldo, acho que vocês conhecem, um grande missionário da doutrina espírita, que aqui esteve conosco até pouco tempo, né? Este ano ele retornou para a pátria espiritual. E ele nos contou numa palestra que no ano de 1950 ele estava lá na sua terra, né, em Salvador, na Bahia, e ele presenciou um suicídio.
um homem se atirando nos trilhos de um trem. Ele ficou impressionado com aquilo. E no dia seguinte, lendo o jornal, ele ficou sabendo o nome daquela pessoa e ficou muito compadecido, porque é um ato de desespero uma pessoa praticar o suicídio. Aquele homem deveria estar muito desesperado. E Divaldo, então, compadecido, passou a orar por ele. No jornal trazia o nome desse suicida. E todos os dias, Divaldo orava para esse espírito. Passaram-se 10 anos. Um dia, Divaldo, lá na Mansão do Caminho, né? A Mansão do Caminho é tipo assim uma cidade construída com o trabalho do Divaldo. Fica em Salvador e eles atendem por dia mais de 5.000 pessoas. Eles entregam mais de 5.000 cestas básicas por mês. Então, é assim uma coisa monumental. Na Mansão do Caminho tem consultório médico, consultório dentário, tem escolas, tem oficinas de trabalho, de aprendizado. Enfim, é um monumento, é um grande empreendimento do Divaldo. E um dia, com muitos problemas, porque não é fácil ser um missionário, principalmente naquela época, né, muito mais difícil, ele estava atribulado de problemas lá. Sentou na varanda da Mansão do Caminho e começou a chorar, porque não tinha ninguém com quem ele pudesse desabafar. Aí ele começou a chorar. Quando veio alguém e tocou o seu ombro e disse para ele: não chore, Divaldo. E ele falou: por que você vem falar que eu não devo chorar? Quem é você? Aí aquele espírito disse: você não deve chorar, Divaldo, porque você não é um desgraçado como nós. Aquela frase assustou Divaldo e falou: mas quem é você? Por que está falando que eu não posso chorar? Aí o Espírito falou para ele: eu sou aquele suicida do trem. Durante muitos anos, depois que eu desencarnei, eu vivia nos trilhos do trem, desesperado, porque na minha cabeça eu só via aqueles 2 olhos monstruosos esmagando meus ossos. Isso foi durante muito tempo, aquele sofrimento. Até que um dia eu comecei a ouvir uma voz orando por mim. E então, ao invés de me ligar naqueles 2 olhos monstruosos, eu comecei a parar para ouvir a voz que orava por mim. E essa voz foi me tirando dos trilhos do trem. Quando eu melhorei, eu quis saber quem era que orava por mim com tanta compaixão. Falaram que era você. Por isso, Divaldo, você não deve chorar. Você é o nosso consolador. Quem vai nos consolar? Então, vocês veem a força que tem uma prece. Divaldo, a partir daquele momento, passou a ter mais coragem, porque ele entendeu, ele já sabia, lógico, mas a partir daquele momento que ele viu também como reflete a prece e o que pode causar, o que pode resolver, o que pode ajudar a prece, ele passou a ter mais coragem. Ele passou, ao invés de chorar, se empenhar cada vez mais no trabalho. E pensando nisso também, eu estava lendo um trecho do livro Entre a Terra e o Céu,
que diz o seguinte: cada prece se caracteriza por determinado potencial de frequência e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo à maneira de estações receptoras. Livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 1. E nesse livro, André Luiz, já nesse primeiro capítulo, ele nos conta um fato acontecido com uma adolescente que eles estavam com a ficha dela. Já começa o capítulo com o Clarencio examinando a ficha dessa adolescente. Por quê? Essa adolescente encarnada estava passando por muitos problemas. Ela pertencia a uma família, o pai, a mãe e o irmãozinho. Aí a mãe foi acometida com uma doença muito grave e desencarnou. O pai contraiu outras núpcias, se casou novamente. Mas a madrasta era muito ciumenta. E não demorou muito tempo, ela caiu doente também. Nesse meio tempo, num dos passeios que eles fizeram na praia, o irmãozinho, o Júlio, brincando na areia da praia, acabou entrando um pouquinho mais no mar e se afogou. Então, olha a tristeza para essa menina. Sem a mãe, a madrasta com problemas, e o irmãozinho tinha desencarnado. Então, essa menina começou a orar para a mãe dela, para a mãe fazer alguma coisa, né? A mãe era desencarnada, ela achou que agora, a mãe vivendo no mundo espiritual, poderia estar ajudando. E por que o Clarencio estava olhando a ficha dessa menina lá no mundo espiritual? Porque a prece da menina, que fez aquela prece tão comovente, aquela prece partida do fundo do coraçãozinho dela, foi até onde estava o Clarencio. Porque a mãe dela não tinha condições, naquele momento, de atender. Imaginem vocês que a mãe, naquele momento, era obsessora da madrasta dela. Quando ela viu que o marido se casou novamente e que a mãe não tratava tão bem os filhos, né, principalmente o menino, ela ficou enciumada. A madrasta estava enciumada e meio que não ligava muito para aquela criança, sabe? Tanto é que deixou ele sozinho na areia da praia. Ela se afastou. E o menino aprofundou um pouco mais e se afogou. A mãe viu tudo isso, porque ela estava ligada na madrasta. Aí ela também começou a perturbar a vida dessa mulher. A menina, não sabendo de nada, fez a prece. Mas, como para Deus nada é impossível, a força da prece dessa menina foi até o Clarencio no nosso lar. E aí, Clarencio, mais o André Luiz e mais Eulália, são esses espíritos, né, missionários da luz, saíram numa expedição para uma determinada cidade do Rio de Janeiro, onde aconteceu tudo, para ver uma maneira de ajudar aquela menina. Então, só para a gente ver a força da prece, que lá nesse capítulo desse livro, eles chamam de prece refratada, porque não é aquela prece que vai direto ao ponto, né? Ela teve que parar ali no Clarencio, porque a mãe, que teria que receber essa prece, não tinha condições de receber. Mas, de qualquer maneira, a menina não ficou sem atendimento. Agora, se vocês quiserem saber o final da história, leiam o livro. É emocionante, tá? Não dá para contar aqui tudo. Então, seguindo aí.
Aí nós temos esse exemplo bíblico de Lucas 17, versículo 11, dos 10 leprosos que foram curados por Jesus. Só um voltou para agradecer. Então vejam, quando acontece isso, que as pessoas são beneficiadas e não agradecem a Deus, elas ainda estão com a consciência adormecida. Porque a gente orar na hora de um perigo é extinto, mas orar depois que a gente foi salvo, foi atendido, é uma consciência já desperta. E naquele tempo, né, que quase ninguém conhecia Jesus, 9 não voltaram para agradecer. Mas nós temos muitos casos de pessoas que são ajudadas, inúmeros, milhares, milhões talvez, né? Porque com tantas tribulações que nós passamos, a terra é um mundo de provas e expiações ainda, né? Então, o que se sobrepõe são as tribulações, são perigos que a todo momento a gente corre o risco, né? O náufrago, ele estava ali, na ilha, mas só o fato dele ter se salvado, quer dizer, não ter desencarnado ali, ele já começou a agradecer a Deus. E esse agradecimento dele foi enviado através do pensamento, através da espiritualidade, através dessas ondas que a gente já falou aqui, e chegou em alguns pescadores que estavam por perto, e mandou auxílio para ele. Nenhuma prece fica sem resposta. A gratidão é a melodia que sintoniza nossas almas com a harmonia divina. Nós temos que sempre agradecer, sempre. Levantar e agradecer pela noite que passou, ainda que não tenha sido uma noite bem dormida, mas agradecer pelo fato de você ter passado por ela. Agradecer no final do dia, agradecer a todo momento. Porque quando a gente agradece, a gente atrai boas energias. A espiritualidade nos protege. É como se ficássemos numa redoma, protegidos dos maus pensamentos, aquelas ideias que muitas vezes poderiam, né, nos perturbar. Quando a gente ora, a gente recebe essa ajuda. Um outro caso também, né, de um acidente aéreo na Amazônia, em 2009, que a pessoa orou durante todo o tempo e depois agradeceu pelo amparo recebido. O que acontece espiritualmente quando agradecemos? Formamos correntes mentais de luz. Criamos barreira contra a negatividade. Mantemos o aprendizado da experiência. A gratidão é um sentimento que eleva o espírito, promovendo bem-estar, felicidade e sintonia com o plano superior. Nós sabemos disso. Tanto é que quando Jesus aqui esteve, naquela época, que eles estavam começando a divulgar a Boa Nova, né? Muitos não conheciam Jesus, nem os apóstolos, e a dificuldade que eles tinham era muito grande. E um dia, diante desses problemas, porque os apóstolos percebiam que ninguém estava a fim de ouvir as palavras do Mestre, eles saíam para pregar e quase ninguém queria ouvir. Eles queriam receber ajuda, mas ouvir a Boa Nova, né? Ouvir
o que Jesus tinha para ensinar, para transmitir a eles, eles não queriam. E Pedro, então, à noite, reunidos ali com Jesus, Pedro fez aquele pedido para o mestre: Mestre, nos ensine a orar. E só nesse pedido, a gente já pode notar que Jesus realmente se cercou de discípulos verdadeiros, apóstolos verdadeiros. Porque ninguém tinha esse costume naquela época de orar. E ele pediu que Jesus ensinasse a orar. Então Jesus falou para eles: quando vocês quiserem orar, falem assim. E aí ele começou a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus. E Jesus, nesse momento, nos mostrou uma outra figura do nosso Criador, que ninguém conhecia, que era a figura do Pai. Pai nosso. A partir daquele momento, os espíritos e todos daqueles apóstolos estavam fortalecidos, porque sabia que podia contar com esse Pai que Jesus falava tanto, um Pai misericordioso e bom. E eles concluíram a tarefa que estava preparada para eles. Então, a gratidão é entendida como o reconhecimento das bênçãos e dádivas da vida, sejam elas visíveis ou ocultas. Porque muitas vezes a gente acha que não tem nada a agradecer, né? Agradecer ao quê? A gente só acha que tem alguma coisa a agradecer quando aquela coisa nos fez falta e, de repente, nós conseguimos. Mas e todo o resto que a gente tem? Todo o resto, tudo, que nós esquecemos de agradecer. A família, a casa, o alimento, a saúde. E mesmo quando não temos saúde, agradecer, porque doença é um aprendizado. Agradecer pelos problemas, porque problemas são aprendizados. Nós estamos aqui aprendendo. E quando a gente tem essa consciência, tudo para a gente fica melhor. A prática da gratidão transforma a visão de mundo, estimula a evolução espiritual e a conexão com o amor universal, tornando-nos mais humildes, resilientes e capazes de encontrar significado, mesmo diante das dificuldades. Não é assim? Eu já passei por perigos assim, que a gente, quando se saiu, vamos dizer assim, se saiu ainda encarnado, eu falei assim, nossa, nem acreditava. Estava ali ainda. Eu, na época, que morava em Foz do Iguaçu, eu, na época, e meu marido, passamos por um acidente de carro, que o carro virou várias cambalhotas num barranco e parou lá embaixo. E nós estávamos dentro. O carro praticamente perdido, não tinha como refazer. E nós, eu, pelo menos que estava no banco de trás, e o meu filho, caçula, não sofremos nenhum arranhão. Meu marido machucou o joelho com o golpe da direção, ele bateu o joelho na frente. E não foi só isso. Várias outras ocasiões em que nós pensávamos assim, meu Deus, quanto temos a agradecer. Obrigada, Senhor, por tudo. E a partir desse momento que a gente toma essa consciência, tudo para a gente parece que vai melhor. Você sai de casa mais disposto. Se alguém pisa no seu calo, você releva, porque você está tão agradecido e está tão bem, está tão de bem com a vida, que nada te tira daquele clima.
Muitas vezes, então, a gente não sabe, a gente pensa que não tem nada para agradecer. Mas, tenho certeza, cada um de nós aqui presentes for analisar a própria vida, quantas bênçãos, quantas graças. E o item 37, então, é a oração. Oração de gratidão por ter escapado de um perigo. Essa oração, como várias outras que está no capítulo 28, serve para nós assim como uma referência, né? Não é algo que deva ser assim decorado para sair exatamente igual, não. Kardec e os amigos espirituais, quando escreveu, colocou no Evangelho para que tivéssemos essa referência. Como naquela época, os discípulos pediram para Jesus, Mestre, ensina-nos a orar. Kardec colocou também no Evangelho as orações para que soubéssemos como orar. Principalmente nós espíritas, porque nós sabemos que não estamos aqui por acaso, tudo tem uma razão de ser, tudo tem um motivo justo, né? Então, veja bem, esse modelo de oração. Meu Deus, e vós, meu anjo guardião? Por quê? Porque todos nós temos o nosso anjo guardião. Todos nós, graças a Deus, graças ao Pai. E o anjo guardião é aquele que está conosco, 24 horas. Agradeço-vos o socorro que me deste, no perigo que me ameaçou. Que esse perigo seja uma advertência para mim. Olha como é interessante essa frase. Que esse perigo seja uma advertência para mim. É importante saber, né? Por quê? Por que eu passei por este perigo? Pode ser que já estava determinado para eu passar, mas muitas vezes nós nos esquecemos de alguma coisa. Muitas vezes, quando se trata de, vamos dizer, uma falha mecânica no carro, muitas vezes não fizemos a revisão, não é? Quando adquirimos uma doença, muitas vezes nós somos exagerados aí em algum costume. Quando é perda de um emprego, será que nós cumprimos com a nossa obrigação no trabalho, né? Então, esses perigos é uma advertência para a gente refletir. Que esse perigo seja uma advertência para mim e que me esclareça sobre os motivos que atraíram para a minha vida. Compreendo, Senhor, que ela está em vossas mãos. Veja, as nossas vidas estão nas mãos de Deus, que pode tirar, né, quando Ele achar que é necessário. Então, a nossa prece pode ser assim. Mas, ao escapar de um perigo, basta dizer, Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor, continuo aqui. É uma prece também. Se você já tem a consciência de analisar, tudo bem. Mas se não tem, agradeça. E a prece continua. Inspirai-me, através dos bons espíritos que me assistem, a ideia de bem empregar o tempo que me concedestes neste mundo. Olha que interessante. A ideia de bem empregar o tempo que nos concedestes neste mundo. No estudo de segunda-feira, muitas de nós, né, que frequentamos aí o estudo, a gente sabe a importância do tempo, que o Júnior já falou várias vezes, e nós vemos nas obras de André Luiz, como o tempo é um fator determinante na nossa vida. Nós temos que saber aproveitar esse tempo.
Meu anjo guardião, sustentai-me na decisão de corrigir os meus erros. Essa oração realmente foi feita pela espiritualidade, lógico, né? Que já sabia das nossas imperfeições e já sabia como é importante a gente meditar sobre isso. Corrigir os erros. Quantos de nós não pensa e comete erro uma vez, 2 vezes, 3 vezes o mesmo erro? Então, está aqui perdendo tempo, porque não aproveita para aprender. Meu anjo guardião, sustentai-me na decisão de corrigir os meus erros e fazer todo o bem que estiver ao meu alcance. Vejam, se nós estamos aqui para aprender, então nós vamos aprender que é importante fazer o bem. Quando você faz bem para alguém, você também faz bem para você. Primeiro para você. Tudo que você pensa em fazer para os outros, você estará fazendo para você mesmo. É como diz aquela frase de Jesus, né? Fazer aos outros tudo o que gostaríamos que nos fizesse. Então, corrigir os meus erros e fazer todo o bem que estiver ao meu alcance, a fim de chegar ao mundo dos espíritos com menos imperfeições, quando aprouver a Deus me chamar. Nós somos espíritas, mas é muito difícil a gente imaginar assim, nós partindo, né, dessa vida. É muito difícil, a gente não se imagina partindo dessa vida. Porque se a gente se imaginasse, a gente já ia cuidar, né? Não de levar a nossa malinha de coisas, né? Mas de fazer coisas importantes, de ter sentimentos nobres, de ter atitudes nobres, que é isso que a gente leva daqui. Nós não levamos nada de bagagem. Acatemos na oração a presença da luz que nos descortina a entrada para a vida superior. Quando nós nos habituamos a orar, devagarinho a gente vai tendo essa noção nas nossas consciências, vai se descortinando, né? Essa vida superior. A gente vai como que estabelecendo uma sintonia maior. Tanto é que aqueles espíritos encarnados e que são grandes missionários, que estão assim sempre conectados, né, com a espiritualidade, eles recebem comunicações que os ajudam a passar por esta vida e pelas tribulações. São inúmeros casos que a gente vê na codificação e na literatura espírita. Então, agradecer diariamente pela vida, pela proteção, pelas lições aprendidas. De cada acontecimento na nossa vida, vamos tirar uma lição, porque tudo aqui é aprendizado. Agradecer a Deus, nosso Pai, por tudo, e também pelos perigos que passamos, porque muitas vezes é nessa hora que acordamos para a realidade da vida. É nessa hora que começamos a mudança interior, que há muito tempo víamos evitando. Então, várias pessoas, quando passam por um determinado perigo, parece que desperta, parece que toca uma campainha dentro dela, né? Fala, meu Deus, preciso mudar. Preciso mudar. Eu preciso mudar agora. E aí, ela começa observando as coisas que ela tem que mudar na vida. Porque se tudo é aprendizado,
Se tudo que nos acontece, nós sabemos que não é por acaso, não existe o acaso. Estamos aqui por um determinado motivo, né? Para cumprir tarefas. Muitas vezes estamos aqui para saldar dívidas, né? De encarnações passadas. Muita gente fala assim, por que isso está me acontecendo? Ou por que eu vim nessa família? Por que aquele fulano é o meu chefe? Por que isso? Por que aquilo? Nós ficamos nos perguntando. Mas nós sabemos que nada é por acaso. Uma razão muito séria e justa existe. Porque Deus, misericordioso e justo, Ele não vai penalizar ninguém. Ele não vai fazer que um filho dele sofra a vida inteira, enquanto que o outro está bem, está só se divertindo, né? Feliz da vida. Não. Cada coisa que passamos por aqui tem uma finalidade justa. Então, é isso que eu queria passar para vocês nesta noite. Gratidão a todas. E que o Pai continue nos abençoando. Obrigada.